Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Hoje, estreando aqui o estúdio da Agência Sindical. Nós recebemos hoje o coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, professor Oswaldo Augusto de Barros, também presidente de uma confederação importante, que é a CNTEC. Professor Oswaldo, circulam por aí muitas informações a respeito de alteração na estrutura sindical, mudança na estrutura sindical, adaptações à estrutura sindical e assim por diante. Eu sei que o Fórum, de certa forma, redigiu uma proposta referente à estrutura sindical. Então, eu queria saber, em linhas gerais, do que trata a proposta do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Bem, Franzin, a estrutura sindical ela é sagrada no modo de ver do Fórum Sindical dos Trabalhadores, porque ela visa integralmente a defesa do trabalhador. Então, nós sempre defendemos uma contribuição de custeio que seja obrigatória, sempre defendemos a unicidade sindical, sempre defendemos o artigo 8º da nossa Constituição e sempre achamos que o artigo 8º já era autorregulamentável porque ele citava questões óbvias da vida do trabalhador. Entretanto, nós estamos vendo que com a saga do modernismo, nós estamos diante de um atropelo das conquistas dos últimos 70 anos. E esse atropelo tem feito com que o trabalhador seja enganado pela troca de objetivos do governo, pela troca de objetivos do empresariado e, principalmente hoje, pela troca de objetivo de alguns líderes sindicais. A partir do momento que os líderes sindicais eles tenham a preocupação de alterar questões que são constitucionais ou fazer vistas grossas para essa alteração, eu fico muito à vontade de fazer a defesa. Então foi daí que surgiu a ideia de, se todos já estão pensando em um projeto, nós também estaremos na defesa daquilo que, durante todo esse tempo, deu certo na vida do trabalhador. Esse projeto teria, portanto, como centro a consolidação daquilo que está consagrado no artigo 8º e, basicamente, seria o quê? A manutenção do sistema confederativo? Haveria espaço para centrais sindicais? Então, nós seguimos a estrutura que está no sistema confederativo e associamos a lei da central para a estrutura da pirâmide sindical. No primeiro artigo das centrais, há a denominação de para que as centrais foram criadas. E nós então colocamos como imagem a representação sindical, que é de onde sai parte do custeio para as centrais. Perfeito. Agora, um projeto desse não tem, digamos, o poder de andar sozinho. Precisa ser tratado com as partes. Eu quero crer que entre as confederações tudo já esteja, digamos, consensuado. Agora, é preciso conversar com a parte patronal. E, na sequência, se falar também com os poderes. Vale dizer, com o poder legislativo e com o poder executivo. Como é que estão as tratativas com o patronato, setores empresariais? Vocês já começaram? Foi o passo seguinte, Franzin. Nós estamos sentindo que o desmoronamento da estrutura sindical interessa aos aproveitadores e não naqueles que acreditam na organização de um país. Em outros momentos, reuniu-se todo mundo para discutir uma saída para os problemas da vida do país. Desta feita, a genialidade da postura de alguns ministros faz com que a derrocada daquilo que existe seja a coisa mais importante para que o país sobreviva.
não acreditamos nessa tese. Sentamos então e passamos a discutir entre trabalhadores. Criamos um texto, esse texto está sendo debatido há 45, 50 dias e agora nós estamos distribuindo ao patronato para escutar o patronato e já distribuímos a parte da magistratura. Parte da magistratura já está vendo, optando, debatendo, para que a gente não é que necessite de uma condição de consenso, mas que consigamos enxergar o que de importante deve prevalecer, o que de necessário nós temos que lutar para que não seja subtraído do projeto. Perfeito. Professor Oswaldo, seria então enviado por meio de um projeto de lei, é isso? Por projeto de lei. O projeto de lei tem que ser subscrito por um parlamentar. Um parlamentar. Perfeito. Além da questão da organização sindical, tem a questão do custeio, porque nenhuma entidade, qualquer que seja a sua atividade, sobrevive sem ter fonte de suprimento, sem ter recursos. No projeto das confederações e do fórum existe garantia de custeio e pergunto mais, o custeio será estabelecido por um critério formal, burocrático ou por assembleias? Então, nós começamos pela base da questão. Um dos parágrafos é totalmente dedicado a colocar a Assembleia como a figura máscula máxima, preponderante da negociação. Se ela serve para transformar a vida do trabalhador em função de aumento salarial, condições de emprego, condições salariais, condições sociais, ela serve também para dar a estrutura econômica que a entidade sindical necessita para sobreviver. Então, esse princípio está sendo anunciado. Esse é um dos pomos da questão que nós nos propomos a negociar constantemente e que ele se mantenha no projeto. A contribuição, ela tem o papel de dar equilíbrio nas negociações. Ela não tem o papel de enriquecimento. O papel é tentar fazer o equilíbrio que os profissionais que negociam do lado dos empregados tenham a mesma condição de debater com os profissionais que negociam do lado patronal. Perfeito. Professor Oswaldo, certa ocasião, quando se discutia custeio, se pensou em submeter as contas das entidades de classe a uma espécie de apreciação de um tribunal do Estado brasileiro. E houve muita chiadeira, dizendo que era intervenção do Estado na autonomia das entidades, inclusive o setor patronal também reclamou. Qual a sua opinião a esse respeito? A minha opinião pessoal é que nós deveríamos voltar a depositar os nossos balanços em uma instituição. Na época era o Ministério do Trabalho. Fui voto vencido, mas eu continuo aberto que isso aconteça. Entendo que não tenho porquê de esconder o que eu faço com o dinheiro da instituição. Ele não é meu, ele é da instituição. A apreciação faria com que nós tivéssemos maior respeitabilidade e que acabasse com aquela desculpa ou dúvida de que o movimento sindical tem entranhas que são difíceis de ser mergulhadas, que são impactantes, que são avessas à situação do profissional que está sendo representado. Não, deixaria aberto, eu vejo que isso é importante. Mas eu fui voto vencido. Não está no projeto essa questão. Mas poderá ser acrescentado por algum parlamentar que entenda que tenha que fazer essa medida.
Um projeto a gente sabe como entra, né, Franzinho? A gente não sabe como ele vai sair. Nós estamos agora naquela fase de tentar fazer com que quais são as nossas questões primas. E essas questões nós vamos lutar para que elas não sejam modificadas. Perfeito, perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo o professor Oswaldo Augusto de Barros, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que é uma entidade já consolidada que reúne as confederações nacionais de trabalhadores, também presidente da Confederação da CNTEC, e vem, de certa forma, pilotando uma iniciativa no sentido de, digamos, consolidar a estrutura sindical ao encontro do que estabelece o artigo 8º da Constituição. Obrigado, professor. Até o próximo vídeo da semana.